Olha, alguns assuntos parecem assim alguma coisa diferente e tal, mas não é, é coisa séria. Em Minas Gerais, é como na França, tratamos o queijo com a seriedade que você nem desconfia. E o senhor, deputado, conseguiu uma grande vitória, né? Porque registrar e catalogar o queijo, principalmente mineiro, o queijo artesanal brasileiro, né? Isso muda a configuração do queijo no mercado, inclusive internacional. Olha, Zé, o queijo de Minas, a sua história, sendo que cada queijo tem uma história, confunde com a história de Minas Gerais. Eu que vivi a juventude no campo, na roça, fiz agronomia. O senhor é extensionista, né? Sou extensionista da Emater mais de 3 décadas. Somos jovens, né? Somos filhos da democracia, da décadas direta já. E o queijo de Minas, ele, como de outros municípios do Brasil, ele era produzido num município, quando ele atravessava a divisa para o outro, ele já matava as pessoas, não podia ser vendido. Isso desde 1952. E aí eu fui presidente da Emater, fiz uma cooperação com a França. Eu me lembro desse debate, exatamente, parece que teve uma exposição, né, no Rio de Janeiro, e o queijo foi barrado lá. Não foi exposição não, Zé, foi Rock in Rio. Ah, foi no Rock in Rio? Chegou o queijo lá, né, e teve casos em Santa Catarina, onde prenderam... O queijo foi barrado? Não, o queijo barrado prendeu quem produziu o queijo. Em Goiás teve, inclusive, um produtor de queijo, quando chegou a fiscalização, ele suicidou na cisterna. E eu que nasci na roça, a parede da casa onde eu fui criado, meu pai era retireiro, era também a cerca do curral. Tive a oportunidade, como dizia meu bisavô, de ir para os estrangeiros, ver como que a França trata a questão do queijo, do vinho, os produtos artesanais. E aí, na Emater, eu fiz essa cooperação com a França, começamos em 2002, fazendo o primeiro decreto, foi ainda o ex-governador Itamar Franco. Nesse programa, nós dividimos as regiões, lá na França, chamado modernamente de terroir. E quando eu vim para a Câmara dos Deputados, inclusive eu fiz um pronunciamento, levei um pacote de documentos que eles falavam que não tinha pesquisa, falei que eu nunca vi um mineiro morrer de queijite aguda, média e nem crônica, né? Porque, claro que tem que cuidar da segurança sanitária. Eu estranhei que algumas comidas, por exemplo, na Bahia, o vatapá não tem queijo, por exemplo, eu acho que tem queijinho ali, né? Tá perdendo, um queijinho ralado ali faz tudo de bom, né? Bom, com acarajé, não faz de queijo. Aí, Zé, teve um encontro nacional dos produtores de queijos. Eu recebi um documento, fiz o projeto de lei, chamei meu amigo, inclusive é aniversariante nesses dias, né, o seu Moreira, assinou comigo o projeto, então, o projeto é da nossa autoria, que libertou os queijos artesanais. Mas o que ele faz principalmente, Zé, antes só a inspeção do fiscal do Ministério da Agricultura, que aliás você conhece, também é da área de ciências agrárias, fez técnica agrícola, só servia ele, sendo que o veterinário do município também formou na mesma escola com ele. Então a lei do queijo artesanal, ela libertou, porque hoje é a lei mais municipalista. Hoje, com a inspeção do veterinário do município, chama de Serviço de Inspeção Municipal, ou do consórcio, o queijo pode ser vendido para o Brasil inteiro, até exportado, até porque em setembro eu estarei lá na França mais uma vez, lá acontece a cada 2 anos a Copa do Mundo dos Queijos Artesanais, estarei lá como jurado, inclusive da final desse concurso. E os queijos brasileiros estão numa recepção boa lá, né? Na França. Há 2 anos atrás, nós ganhamos, falando de Minas por enquanto, né, mas tem outros estados também, 80 medalhas de ouro, 79 medalhas de prata e 76 de bronze. Ou seja, nós não perdemos para queijo de lugar nenhum do mundo. Eles estão preocupados, até porque as grandes corporações não querem que o queijo feito lá artesanalmente tenha esse impacto. E o queijo, ele se adapta a cada região, né? Cada região produz um tipo de queijo específico. Zé, nós temos o queijo lá do Seridó, no Rio Grande do Norte, temos queijo coalho, todo o estado do Nordeste, queijo serrano, amigo Alceu, lá no Rio Grande do Sul, e em Minas, que eu vou falar aqui, né? Até em Rondônia, tem muitos mineiros que migraram para lá, estão fazendo queijo de excelente qualidade, todos os estados têm queijos bons. Na Ilha do Marajó, de leite búfala, queijo excelente, que ganhou prêmio, inclusive, na França também. E em Minas, nós já estamos com 10 regiões, tem lá Cerrado, Canaça, Vertente, Araxá, Serra do Salitre, cada região, de acordo com o pasto, a raça do gado, a altitude, o tipo de capim, um tipo de queijo. O sabor, né? E o sabor. E aí recebe o selo lá, selo queijo artesanal, único produto do Brasil que tem uma lei específica. E para você ter uma ideia, um queijo que recebeu o primeiro selo lá do município de Aurioca, ele era vendido em torno de R$40, R$45. Hoje ele custa no aeroporto chique internacional de Belo Horizonte R$198. Para você ter uma ideia da mudança. O senhor fez uma degustação em pleno Congresso Nacional, né? Levou o queijo lá. Nós comemoramos
os 6 anos da lei, e olha, Zé, essa lei foi muito polêmica, porque eu não sei, lá a gente fala, Zé, o Zé sabe disso, jabuti como sobe em árvore, enchente é um monte de gente. Enchente é um monte de gente. E aí, você entendeu, uma lei do queijo teve que ir no Ministério da Justiça, teve que ir no Ministério da Saúde e na Anvisa em plena pandemia. Então foi preciso o Alceu, que é um gauchão que fala meio alto também, vem bater o pé na porta desses ministros e dizer, não, o queijo é atribuição do Ministério da Agricultura. Está regulamentado, inclusive essa semana eu estive lá em Conquista, em Minas Gerais, né, fazendo a entrega de alguns selos lá de produtor que libertou os seus queijos, que antes só podia na região minha lá tem um queijo cabacinha, né, que é tipo uma mussarela totalmente diferente. Olha, o queijo cabacinha, nosso amigo, conterrâneo lá, Paulinho Pedra Azul, né, da cidade de Pedra Azul, estive lá em 2009. Que é perto de Medina. Aliás, eu acho que se Paulinho de Pedra Azul chamasse Paulinho de Medina, o sucesso dele seria bem maior. Eu não vou entrar nesse. Com ele. Eu ter voto nos dois, ainda tenho voto nos dois municípios. Mas eu estive em 2009 na fazenda do Paulinho e ele se emocionou, é um grande cantor. Paulinho de Pedra Azul, um grande cantor. Sim. Bem TV. Ele falou ali do formato do queijo cabacinha, que ele levou a teta da mãe, né, que alimenta os seus filhos, porque alimenta as famílias, ali são 8 municípios. Nós caracterizamos, começamos em 2009, 2014 eu fui secretário da Agricultura. Reconhecemos a caracterização e o governador Zema teve dia 15 de abril, 15 de maio, aliás, lá reconhecendo o queijo cabacinha hoje, ele também está sendo libertado porque ele é reconhecido como requeijão moreno ali do Mucurite, Alflotone, daquela região, Malacacheta, que também foi reconhecido. Então, os queijos brasileiros hoje foram libertados numa lei municipalista que antes só o Ministério da Agricultura que fazia essa agora inspeção, é regional, né? Inspeção agora regional. É municipal e regional. E outra grande característica de Minas Gerais é a mineração. Aliás, é um estado que leva o nome, né, da mineração, Minas Gerais. E, deputado, antes de entrar na sua atividade aqui de seguir a mineração, do seu trabalho de regulamentar a mineração, queria dizer o seguinte, uma curiosidade. Eu fiquei sabendo, o Zema me falou, que pela primeira vez Minas Gerais exporta mais agro do que aço. Olha, aço não, mais do que mineração. Mineração total. Total. Então é a primeira vez que era a grande característica na história do estado, de né? Minas e do Brasil que o PIB do agro superou a mineração. Isso em Minas, né? Isso é Minas, contando de Minas Gerais. Até como você disse, eles falam que Minas, de maneira romântica, né, é um coração de ouro envolto por um peito de aço, pelo ouro das minas e o minério de ferro. E o agro hoje é a pauta principal de geração de riquezas em Minas Gerais. Isso não diminui a mineração, mas mostra a musculatura que o agro em Minas Gerais alcançou. Eu, deputado, costumo dizer o seguinte, que a relação abusiva que é a exploração mineral está caracterizada. Quando se vai a Minas Gerais, ali na Serra do Curral, se sobrevoar, tem a impressão de estar indo assim num solo lunar, algo assim longe de tão terrível que destrói montanhas. Mas é possível fazer uma mineração e que não arrebente tanto o meio ambiente? Zé, a sua constatação é hoje o que vem na retina, nos olhos de cada um e na nossa memória depois do crime e a tragédia de Mariana e do crime e a tragédia de Brumadinho, que matou quase 400 pessoas. E vida não tem preço. Todos sabem da minha trajetória com o agro e eu fui obrigado, pela história, a presidir a comissão de Brumadinho. Sim. Eu fiz a CPI, né? Na comissão de 4 anos e estive foi uma também comissão na CPI. externa, né? Comissão externa. E aí, Zé, eu pude visitar a mineração. Eu fui primeiro na África do Sul e depois na Itália. Eram os 2 maiores acidentes de mineração do mundo. Depois o Brasil virou campeão porque a maior tragédia foi a de Brumadinho. E eu pude perceber, por exemplo, no Canadá. No Canadá tem mineração em terras indígenas. Lá, se você pega a rede de cidades felizes, as cidades mais felizes são as do Canadá, onde tem mineração. Aí teve uma brasileira, publicou a sua tese de doutorado, mineração, dádiva ou maldição. Eu fui em busca da dádiva. Tem um livro, né, A Maldição do Petróleo. Mas esse livro é especialmente da mineração e comparou os municípios, especialmente de Minas e do Canadá, mostrando essa diferença. Então foi, a ciência, ela resolveu todas as crises que a humanidade viveu, inclusive as pandemias. E a ciência precisa resolver. Eu sou um cientista da roça, como você é um cientista da roça e virou um cientista da comunicação, eu fui em busca dessa resposta. Por isso que eu
liderei e hoje estou presidindo a Frente Parlamentar da Mineração Sustentável. Porque para tirar que esses que fazem essa mineração, que mata as pessoas e degrada o meio ambiente, tem que sair fora. Vamos recordar um pouco. Ali, Brumadinho, né? A ideia que passa é que era uma tragédia anunciada, nem tragédia, um crime, né? Anunciado. Aquela barragem estava mesmo colapsando. Sim, não tem nenhuma dúvida de que Brumadinho é um crime e é possível hoje, com tecnologia, que nessa comissão externa nós apresentamos mais de 15 projetos para ter uma legislação que seja ao mesmo tempo dura, austera, porque ninguém foi punido até hoje? Porque, segundo o Judiciário, não tem uma lei que dê a tipificação dos crimes. Então, por exemplo, um dos projetos de lei já está no Senado. Não há crime sem lei, né? Então, hoje está no Senado o crime de ecocídio. O que é o crime de ecocídio? Quem fez as tragédias de Brumadinho e de Mariana acontecer, e outras que também já aconteceram, tem que ter tipificação para serem punidos. Então, a sua pergunta, é possível sim fazer mineração sustentável, baseada na ciência, que as universidades, os centros de pesquisa, não só do Brasil, mas do mundo, e nas boas práticas. O setor, que era muito retraído, viu-se obrigado a tirar a bolha que eles ficavam dentro e hoje o próprio setor da mineração estão dispostos a fazer isso. Investir em pesquisa. Por exemplo, no Pará eu conheci boas práticas de mineração, assim, mais de 10 mil hectares onde já foi minerado e hoje está uma floresta que, se não falar para a gente que teve mineração, você não acredita, não acredita que teve mineração. Aliás, a lei exige a recuperação depois, né? E aí, Zé, toda atividade econômica, ela impacta o meio ambiente. Agora, esse impacto ele tem que ser calculado e medido pela ciência. O agro e a mineração enfrentam parâmetros muito parecidos. Monocultura, não tem como, ela é danosa. Mas é necessário. E é de separar o joio do trigo. Exatamente. 1,8% desmata ilegalmente 98% do desmate legal no Brasil. Então, esse 1,8% é a polícia que tem que cuidar. Essa exploração, da mesma forma a mineração. Essa exploração do petróleo na margem equatorial, né, que virou a grande polêmica, uma jazida de petróleo lá no Amapá, bem na fronteira do Brasil. O senhor acha que deve explorar o petróleo lá? Uma área sensível. Olha, mas há estudos que mostram que é possível fazer a exploração do petróleo sem risco. Ou com risco mínimo. A resposta quem tem que dar não é uma opinião política, mas é uma resposta científica. E aí, essa polêmica, fica o IBAMA, fica a Universidade, o Ministério do Meio Ambiente, né? E a minha opinião, eu tomaria decisão baseada no estudo técnico. E aí tem que ter a análise econômica. Bom, esse impacto ambientalmente, ele é amparado por uma nota técnica de cientistas? Se for, ok. Aí economicamente ela é viável? Eu acho que o Brasil ainda não está fazendo isso. Fazer esse balanço, né? Esse balanço da ciência, da viabilidade em relação ao impacto ambiental com o retorno econômico para a população. Por isso eu tenho um projeto de lei mudando a CEFEM, que é o royalties que os municípios recebem pela mineração, que eles não sejam utilizados para fazer os churrascos que vai para os Guinness, os shows que vão para os Guinness, que são importantes fazer isso também. Mas primeiro é preciso investir em saúde, rodovia, infraestrutura, educação de qualidade, que o Canadá é um case de boa prática que eu pego como um parâmetro para a Frente Parlamentar defender a mineração sustentável cientificamente e também com resultado para a população. A nossa pauta de exportação nacional, ela se baseia, aliás, a saúde financeira do Brasil, saúde externa, né, se baseia no agro e principalmente no minério, gases e petróleo, né, somando isso aí, essa pauta. No caso de Minas Gerais, onde o agro ultrapassou a exportação de minérios, o minério que reduziu ou foi o agro que cresceu? Então, o agro que cresceu, e quando você fala desses dois pilares, né, da nossa balança comercial brasileira, que é a mineração e o nosso agro, aí nós temos que nos remetermos às mudanças climáticas e à fome no mundo. Nós somos gigante do agro e temos milhões de pessoas ainda abaixo da linha de pobreza. O presidente da República vai no G20, nesses fóruns internacionais, e fala de um pacto mundial para o combate à fome. Só que se não tiver mineração sustentável, para ter fertilizante, ter adubos,
e não ter fertilizante, minerais críticos, estratégicos, terras raras, para ter os painéis solares, não tem energia limpa, não terá recurso para combater a fome. Então, é preciso ter essa decisão estratégica, nós do Parlamento, de aprovar leis, como eu estou defendendo antes da Conferência Mundial do Clima, um projeto da minha autoria com a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, senão não vai ter carro elétrico. E o carro elétrico brasileiro, ele sim, esse é energia limpa. Você pega da União Europeia, eles usam as usinas que movidas a carvão, eu falo que o carbono, a energia deles é cinza, a nossa não, a nossa é verde, porque ou vem das hidrelétricas ou vem da energia solar.